O ator é aquele ser único e indivisível, que toma diversas formas humanas. Ora um vilão, ora um mocinho, ora um jovem, ora um idoso, mas sempre o mesmo ser humano, o ator. Olá! O cinema é uma arte desenvolvida com a incorporação de elementos de linguagem de outras artes. Da fotografia, com planos e ângulos, construiu uma tensão, uma importância narrativa. Do teatro, buscou a fé cênica de suas interpretações. Neste episódio, vamos falar sobre a interpretação audiovisual, recorrendo a conhecimentos originários da interpretação teatral, mas diferenciando as duas. O cinema nasce documental, então a representação se dava de pessoas em seus próprios personagens. Quando a ficção se apresenta na tela, o cinema, que era uma arte marginalizada, não atendia aos requisitos dos atores teatrais. Por isso, foi absorvida por atores amadores ou originários do circo. A ausência do som favorecia a mímica, uma arte dominada pelos artistas circenses. Nos Estados Unidos, na década de 30, atores eram contratados para personificar o glamour de Hollywood. Esses atores eram moldados como personagens para atender aos objetivos dos estúdios a qual pertenciam, construindo o culto à figura da celebridade. Essa exposição máxima trouxe status e poder aos atores. Sem dúvida alguma, o produto audiovisual depende muito do trabalho dos atores, ampliando sua atuação além do trabalho do cinema para outros segmentos artísticos. No Brasil, a teledramaturgia, principalmente as novelas, representaram um vasto campo de atuação e de desenvolvimento da interpretação audiovisual. Criou-se, inclusive, um pseudo-paradoxo do ator de teatro e ator de novela. Por que falso paradoxo? Um ator desenvolve técnicas de representação de personagens, mas determinados gêneros exigem especificidades na sua interpretação. A interpretação audiovisual necessita de competências distintas e específicas, mas que não invalidam a atuação de atores formados nos palcos teatrais. Basta que estes compreendam as especificidades que o meio audiovisual exige. Vamos estabelecer aqui algumas diferenças perfeitamente visíveis da interpretação audiovisual e da interpretação cênica. Na interpretação cênica, o ator precisa desempenhar a performance do seu papel de forma contínua. Não pode haver o erro. Mas, em compensação, ele tem o apoio da interpretação de outros atores no momento em que está executando sua performance. Já o ator audiovisual não precisa ter essa performance contínua, pois as cenas são cortadas. Em compensação, ele muitas vezes não tem o apoio do outro ator para a sua performance, pois ele às vezes interpreta para uma câmera, olhando diretamente para ela, como se ela fosse a outra personagem, para quem ele precisa expressar seus sentimentos. A performance contínua do ator cênico, que exige dele condições para alterar a representação de sentimentos, traz consigo o próprio desenvolvimento da ação que colabora para que um sentimento se altere. Em um espetáculo, o ator começa amando a namorada e depois tem que odiar, mas isso acontece apoiado numa série de ações dela que levam ele a essa troca emocional. Neste mesmo exemplo, o personagem que se apaixona pela namorada na casa de campo e anos depois nutre por ela ódio e vai apresentar esse ódio no mesmo lugar, o ator desse personagem
deverá gravar as duas cenas no mesmo dia. Dessa forma, ele não tem o apoio para encenar os sentimentos de ternura e paixão e minutos depois os sentimentos de decepção e ódio. Ele deverá construir esses sentimentos entre um corte e uma ação, dados pelo diretor. São competências distintas que precisam ser desenvolvidas por quem queira trabalhar nos dois campos. O estudo sistemático da psicologia do ator, realizado no século XVIII pelo filósofo Denis Diderot, em sua obra Paradoxos sobre o Comediante, onde propõe o distanciamento entre ator e personagem. Baseado nos seus estudos, enunciou um conceito nomeado como partituras corporais. Este conceito consiste na preparação corporal e construção psicológica do personagem, o que resulta na dramaturgia própria do ator para o seu personagem, servindo como recurso que colabora para a liberação tanto da mente quanto do corpo. As partituras corporais envolvem uma pesquisa contínua, repetitiva e disciplinada do ator. Konstantin Stanislavski enuncia o naturalismo, defendendo que o ator deve entrar no corpo e na alma do personagem. Segundo Stanislavski, o artista cênico deve viver a si mesmo no palco, ao construir a partir das suas experiências e sentimentos o próprio personagem, estimulando então o subconsciente do ator, por meio de ações conscientes para que ele possa rememorar suas próprias emoções, adaptando-as para as necessidades do personagem. O naturalismo proposto por Stanislavski fundamenta-se em ações que apreciam as reações psicológicas e fisiológicas do ator, a fim de inspirar a capacidade de improvisação. O método se baseia na concentração, no relaxamento e na memória emocional, como ferramentas para o ator que deseja vivenciar a verdade cênica na interpretação. Rejeita-se a limitação construída, principalmente pela repetição das ações e do texto. Propõe-se o desenvolvimento de suas ações físicas e do comportamento do personagem, por meio da identificação das emoções e da memória emocional do ator. Constrói-se uma estrutura interior da personagem, que apresenta a fé cênica nas ações que o ator vai desenvolver. Na produção audiovisual, a fé cênica aparece quando os personagens são mais verdadeiros, apesar da artificialidade a que muitas vezes o ator é submetido. Thought I found a way out, but you never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of here, even if it takes all night. Oh, 100 years need a place to hide, but I can't find one that wanna feel alive outside. I can't find my fear. Isn't it lovely? Alone, heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. Walking out of town, looking for a better place. Something's on my mind, always in my space. But I know someday
Com a apresentação da variante interpretação, encerramos a apresentação da estrutura do sistema Análise Audiovisual dos 3Es. No próximo episódio, e o último dessa temporada, vamos fazer análises de produtos audiovisuais. Agora, utilizando a ética, a estética e a estrutura que você acabou de ver. E vamos concluir a nossa janta, como se diz lá no Paraná. Até lá! Pieces, skin apart, hello.